dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre biodiesel. E agora nós estamos aqui com a satisfação de estar com o Carlos Miller, cientista político e que está aí na batalha da gente discutir a política pública do biodiesel no Brasil. Isso mesmo. Obrigado pelo convite, João. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. E, Carlos, você está nisso aí já há alguns anos. Antes da gente discutir o ponto específico aqui, eu gostaria de você ver como é que é a sua experiência e como é que você vê essa política do biodiesel. Bem, pois é, João, tem alguns anos que eu estou trabalhando na defesa do setor. Hoje eu atuo como gerente de relações institucionais da Abiov. A Abiov é a entidade que representa as indústrias do complexo soja, né? Então, as empresas que compram a soja exportam ou processam, né, para a produção de farelo, óleo e biodiesel, né? Hoje a maior parte do nosso biodiesel ele é base soja, ele é base de óleo de soja. 70% do biodiesel produzido nacionalmente tem como matéria-prima o óleo de soja. Então hoje a associação representa também essas indústrias que produzem esse biocombustível tão importante para o Brasil. Tem sido uma experiência muito interessante, João, porque a defesa do biodiesel demanda um trabalho institucional muito grande. Afinal de contas, o biodiesel ele começou a ser misturado no diesel brasileiro em 2005 com o B2, né, 2% de mistura obrigatória de biodiesel no diesel comercial vendido nos postos. E você fazer esse trabalho de defesa institucional desse combustível tão importante para o país mostra o quanto ele é importante, né? Você cada vez mais vai aprendendo sobre ele e vê como ele é fundamental para todo o ciclo da soja, para toda a agricultura brasileira, melhor dizendo. Porque ele é um combustível que nasce na lavoura e termina no prato do brasileiro como alimento. Porque hoje como que se divide a safra brasileira de soja, né? Nós produzimos e boa parte nós exportamos. Hoje 70% é exportado, basicamente. Hoje um pouco menos, porque o esmagamento está crescendo. E 30% ou um pouco mais é processado, né? É esmagado. Desses 30% esmagados, 4/5 viram farelo. Então, quando eu esmago a soja, 4/5 viram farelo. E 1/5 é óleo. Esse óleo, a maior parte dele hoje já vai para biodiesel. Então, o biodiesel é um grande indutor do esmagamento. Você precisa de óleo para biodiesel. Para você obter óleo, você tem que esmagar a soja. E quando você esmaga a soja, gera o óleo e gera biodiesel, sobra farelo. Então você gera um excedente de farelo. E o farelo ele é a principal base da alimentação animal. Boi, porco, peixe, frango, tudo é alimentado com farelo de soja. Então você, aumentando a oferta de farelo, diminui os custos da alimentação animal. E diminuindo os custos da alimentação animal, você diminui o preço da proteína animal. Você abaixa o preço da proteína animal destinada à alimentação dos brasileiros. Então é uma cadeia muito integrada, muito longa, muito complexa e que fomenta e beneficia desde a agricultura até a pecuária, até o consumidor final. Então é uma defesa institucional muito interessante. Essa cadeia ela é muito bonita, ela é muito integrada, ela é uma geração. Mas qual você que trabalha e defende isso, quais são os problemas das pessoas entenderem essa cadeia tão longa? Hoje isso é claro para os formuladores de política pública, o tamanho dessa cadeia, a interligação desses pontos? Bem, isso é algo que a gente tem que tentar levar toda hora. Eu acho que é um debate que é complexo. Então, eu gastei minutos aqui para te explicar como funciona a cadeia, né? E uma vez um parlamentar muito influente me disse o seguinte: tudo que você precisa explicar demais, você já perdeu. Hoje o eleitor quer coisa simples, ele está aqui no celular, ele recebe a informação simples, ele recebe a informação rápida, então tudo que exige explicação demais, provavelmente você já perdeu. Então você tem que trabalhar a informação de forma muito fácil, e para você difundir essa informação, torná-la fácil, exige muito trabalho. Eu acho que cada vez mais os formuladores de políticas públicas, os tomadores de decisão, estão entendendo o tamanho dessa cadeia e quanto ela é fundamental para o Brasil, que ela não é só combustível, não se trata de mover caminhões a diesel, se trata de
fomentar a agricultura, fomentar a pecuária e reduzir os custos para o consumidor, ao mesmo tempo em que você descarboniza a matriz de transportes. Eu acho que isso está chegando cada vez mais aos tomadores de decisão. Não à toa estamos, pela primeira vez na história, no B15, que é a mistura obrigatória de 15% do biodiesel no diesel, e estamos agora fazendo testes para que essa mistura possa ser aumentada até B20, 20%, e depois 25%, B25%. E eu acho que isso só é possível porque os tomadores de decisão estão entendendo que o biodiesel não é só combustível, ele é um fator de desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Então, apesar de ter sido um trabalho hercúleo de muitos anos, eu acho que hoje isso está entrando na cabeça do brasileiro e do tomador de decisão. Mas, por óbvio, nós vamos encontrar percalços e vamos encontrar dificuldades, porque, afinal de contas, a gente está falando de um setor de pouco mais de 20 anos. É diferente do setor de cana-de-açúcar, que tem 500 anos no Brasil. Então, demanda muito trabalho. Tá, quais são hoje, nesse trabalho, qual é a grande dificuldade de fazer esse mercado crescer, de fazer essa política ser implementada, já que ela é muito boa? Olha só, o que você está colocando é que hoje a agricultura, só colocando assim, porque é o seguinte, o discurso que você está colocando ele é muito interessante, porque a gente coloca o seguinte, a agricultura, as pessoas criticam muito que você vende commodities, você não agrega valor. Tá certo? Então, o que você está colocando é que uma forma de agregar valor é fortalecer esta cadeia. E para fortalecer essa cadeia na geração de emprego, renda, riqueza para a população brasileira, qual é a dificuldade hoje? Quais são os principais debates? Você já falou, é teste. Mas a pergunta que eu faço para você, hoje já tem no mundo B40, B50, nos Estados Unidos já tem em grande parte lá o B20. Esses testes são realmente necessários? Qual é a grande dúvida que tem para dar essa continuidade de teste? Bem, João, então você matou a charada. Nós temos uma primeira questão que é teste, que envolve, antes de tudo, qualidade. Durante muito tempo, o biodiesel brasileiro foi criticado porque ele supostamente não tinha qualidade. Ele entupia motores, diziam que ele também era mais caro, então você estava colocando um produto mais caro que prejudicava os motores a pretexto de uma suposta sustentabilidade. Essa era a crítica que o biodiesel recebia. E a gente foi desmistificando esse discurso. Em relação à qualidade, o biodiesel brasileiro ele tem a especificação mais rígida do mundo. Sempre foi a mais rígida e, recentemente, há 2 anos atrás, a Agência Nacional do Petróleo ela alterou novamente a especificação do biodiesel e ele hoje é um combustível extremamente seguro. Isso é reconhecido pelas fabricantes de veículos automotores. A Anfávia, que é a associação que representa as fabricantes, defende o uso do biodiesel na descarbonização da frota. E se os fabricantes estão dando garantia de que o biodiesel funciona, quem sou eu para dizer que ele não funciona? Tanto que várias montadoras já chamam seus caminhões de flex. Ele pode de 0 a 100% de biodiesel. Então esse debate de qualidade durante muito tempo permeou a política pública. Atualmente, nós temos uma lei, que é a Lei Combustível do Futuro, que ela estabelece que para você aumentar o biodiesel para patamares acima de B15, 15%, você precisa que haja a comprovação da viabilidade técnica. Viabilidade técnica, de fato, é um conceito aberto, pode ser várias coisas. Eu poderia dizer que, em virtude de a Indonésia adotar B50, 50% de biodiesel, né, foi aprovado recentemente, já estaria comprovada uma viabilidade técnica do biodiesel, ou de os Estados Unidos adotarem B20 em alguns estados, de já estar comprovada a viabilidade técnica. Mas no Brasil, ao que parece, convencionou-se, entendeu-se que viabilidade técnica significa testagem. E aí o setor, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e vários outros atores, como montadoras, distribuidoras de combustíveis, produtoras de combustíveis fósseis,
formou-se um grande acordo para que fizéssemos o maior programa de testagem público-privado do mundo, que é o que está sendo feito agora em uma rede de vários laboratórios pelo Brasil. Estamos testando, então, a viabilidade técnica de misturas superiores a B15. Isso vai permitir futuramente que o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprove misturas de até 25%. Então, eu diria que o problema, se algum dia foi problema da qualidade, agora a gente pode enterrar de vez. Não há problema de qualidade. E outro problema que sempre se falou foi preço, né? Eu não quero misturar o biodiesel porque ele é mais caro. Bem, a primeira coisa é que o biodiesel ele traz segurança energética, isso está sendo provado agora. Em um momento de guerra no Oriente Médio, em que o preço do petróleo subiu, nós estamos vendo que o biodiesel ele é mais barato que o diesel importado. Então, o biodiesel está, na verdade, barateando o diesel. E ainda que ele fosse mais caro, e pode ocorrer de em alguns momentos ele estar mais caro, porque a maior parte dele é base soja, e a soja é uma commodity, assim como o petróleo, cotada na Bolsa de Chicago, pode acontecer dele estar mais caro, mas mesmo quando ele está mais caro, aí a gente tem que relembrar o que eu falei no começo. O biodiesel fomenta toda uma cadeia. A partir do momento que ele aumenta a disponibilidade do farelo, barateia o custo da proteína animal, ele reduz a inflação, ele é deflacionário. Então, o biodiesel ele consegue diminuir a inflação mesmo estando mais caro e não aumentar ela, justamente porque ele barateia o alimento para o consumidor final. Então, eu acho que preço e qualidade, que eram questões que muitos falavam nos últimos anos, são questões que estão sendo superadas, e eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir evoluir para até B25, se tudo der certo. Tá, só uma pergunta agora. Você, como falou, você está na Biov, que é a principal entidade que estuda o esmagamento no Brasil hoje. Isso mesmo. Tá certo? E a gente esmaga 1/3 da nossa produção. Isso. Hoje eu acho que não está nem num terço da produção nacional. Como é que você vê essa perspectiva de esmagamento? Qual o nível de investimento? Tem capacidade ociosa? E o que isso pode... Como é que o setor está vendo a perspectiva dos próximos anos em termos do mercado de esmagamento? Perfeito. Nós temos visto nos últimos anos, João, um aumento constante do esmagamento. Até um tempo atrás, se você me perguntasse de bate-pronto, eu ia falar justamente esse dado. 1/3 é processado aqui, 2/3 são exportados. Hoje já não é verdade. Se você for olhar a última safra, a gente já está chegando perto dos 60% de exportação da soja in natura. Então, por quê? O esmagamento tem crescido muito. O que pode fomentar o esmagamento? A demanda por alimento. Então, eu preciso esmagar mais soja para gerar mais farelo, para gerar mais proteína animal e alimentar a população. E o outro grande indutor do esmagamento é o combustível, é o biodiesel, porque eu preciso de óleo para fazer biodiesel e, como eu já falei, para você fazer óleo tem que esmagar a soja, gerando farelo e óleo. Hoje, o principal indutor do esmagamento é o biodiesel. Então, ele é um dos principais indutores de agregação de valor na cadeia produtiva da soja. Porque é muito mais interessante eu esmagar a soja, gerar valor aqui dentro, empregar, industrializar, do que exportar a soja in natura. Apesar de ser algo muito importante para o Brasil também. É uma cadeia longa e uma cadeia que fomenta muito a agricultura. Para a gente ter ideia, hoje o PIB do complexo soja é 6% do PIB do Brasil. Gera 2% dos empregos do país. Então, é algo muito grande. Então, não há falar que a exportação é ruim. Exportação é muito bom, também gera valor para o Brasil, também gera empregos. Mas, obviamente, que você industrializar aqui é ainda mais positivo. E é por isso que várias esmagadoras de soja
mesmo as que não produzem biodiesel, defendem o biodiesel, estão na Biob junto conosco defendendo o aumento da mistura obrigatória, porque ainda que elas não produzam esse combustível, elas vão ter que esmagar mais, vão ter que produzir mais óleo para o mercado. Então, é um cenário muito interessante que a gente tem, e a perspectiva é de aumentar o esmagamento a cada safra que passa. Isso é bom, né? A gente olhando aí, o biodiesel é uma questão muito importante dentro para essa cadeia de fortalecimento da industrialização, da geração de emprego e das vantagens competitivas, né? Você vê que o biodiesel hoje, a gente vê aí que quando a gente olha o custo de produção de proteínas animais, seja de suínos, aves ou a própria bovina mesmo, o nosso custo de produção é muito barato. Certo? Raramente hoje não tem um país no mundo que consiga ser competitivo com o Brasil no custo de produção das proteínas animais. Isso se dá dentro dessa cadeia e na facilidade de produção dessa proteína que vai virar a proteína vegetal, que vai virar a proteína animal. Tá certo? Mas um dos grandes problemas que a gente está vendo e que a gente está vivendo hoje, tá certo, é fraude. E uma das pessoas fala que a fraude ela dá pela diferença de preço do biodiesel para o diesel. E a gente está nesse debate hoje. Como é que você está vendo esse problema das fraudes e quais os esforços estão sendo feitos para combater e fortalecer essa cadeia como um todo? Perfeito, João. Eu acho que um dos grandes problemas do ser humano é esse, é não pensar no coletivo, né? Então, alguma distribuidora fala, hoje o biodiesel está mais caro, vou misturar menos. Hoje o biodiesel está mais barato, vou misturar mais. Tudo isso é não pensar no coletivo, é não seguir a regra, né? É fraude. A mistura obrigatória tem de ser cumprida da forma que ela é estabelecida em lei. E existe possibilidade de você usar mais biodiesel do que o estabelecido em lei por meio do uso voluntário, isso já é permitido pela Lei do Combustível do Futuro, mas para o biodiesel vendido nos postos, você deve cumprir a mistura obrigatória. Mas a gente observou, principalmente no ano passado, uma grande quantidade de fraudes na mistura. Tanto que o setor doou vários equipamentos para aferição de mistura para a Agência Nacional do Petróleo. E o que estava acontecendo de fato no ano passado é que, por causa do preço da soja, do óleo, o biodiesel também veio a aumentar o seu preço. E isso fez com que algumas distribuidoras passassem a misturar menos biodiesel, descumprindo a mistura obrigatória. Desde então, a agência tomou várias medidas para coibir essa fraude, mas eu poderia ressaltar duas que vieram de iniciativa do Congresso Nacional e foram muito importantes. A primeira foi um projeto de lei que a gente convencionou de chamar Projeto de Lei do CBIOS. Ele dispunha sobre a compra de créditos de descarbonização previstos na política do RenovaBio. Nesse projeto de lei foi inserido um dispositivo que previa a proibição de comercialização com distribuidoras inadimplentes, tanto na compra de CBIOS quanto em relação àquelas que descumpriam mistura obrigatória. Ou seja, a ANP passou a gerar uma lista de distribuidoras que estavam descumprindo a mistura obrigatória e essas distribuidoras teriam, então, como punição a proibição de comercialização. Na verdade, a proibição era para que os outros agentes do mercado comercializassem com distribuidoras, ou seja, produtores de biocombustíveis, de combustíveis, estariam vedados de comercializar com essas distribuidoras inadimplentes, fraudadoras, que não misturavam. Isso já foi muito positivo, porque você mexe no bolso de quem está fraudando, né? Se a pessoa não cumpre a mistura, ninguém vai mais vender combustível para ela e ela não vai poder revender combustível aos postos. Então, isso foi uma lei muito positiva e que a ANP tem dado cumprimento. Recentemente, esse debate tem sido questionado pelo TCU, é uma outra discussão longa, mas eu acho que isso deve ser endereçado e a gente vai continuar com uma forte atuação da ANP para coibir fraudes.
Outro ponto que a ANP tem apoiado muito o setor é no PLP 109, que tramita no Senado Federal. Esse projeto de lei complementar já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado e deve ser aprovado em breve. Ele prevê que a ANP tenha acesso às notas fiscais dos agentes regulados. O que significa? Em cada operação no mercado, desde o início da cadeia até o final, a ANP vai poder ter acesso às notas fiscais daquelas operações. E a melhor forma de combater o crime é justamente atacando o dinheiro. Então a ANP vai conseguir monitorar toda a cadeia. Isso vai ser muito positivo e a tendência é que isso diminua muito as fraudes nesse mercado. Eu não digo só fraudes na mistura de biodiesel, fraudes também na mistura de etanol, na adulteração da gasolina, em tudo. Então é um projeto de lei muito positivo e que o setor defende a aprovação. É muito interessante que esse projeto, como você está falando, né, ele vai fazer um balanço de massa, né? Exato. Ele vai fazer um controle do que você comprou, do que você vendeu e saber se está tendo desvio, se está sendo fora dentro da norma, que é uma coisa que já devia ter feito, né? Eu acho que é uma coisa que no Brasil ocorrem umas coisas interessantes, né? Precisa de uma lei para cumprir a lei. Para cumprir a lei, exato, entendeu? Para fazer o que é bom para a sociedade, para eu acho que é uma das fraude. Piores coisas que a gente tem aqui no Brasil é aquela piada, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega. Não deveria ser assim, né? Pois então... E desse contexto, eu só faltou se você citar uma única lei que também é muito importante, que é o devedor quanto mais. Exatamente. Tá certo? E os maiores devedores quanto mais estão quase um deles ou vários deles envolvidos na cadeia. Também foi um projeto muito importante. Muito importante. Para quem está aqui nos ouvindo e não sabe, recentemente o Congresso Nacional aprovou a Lei do Devedor Quanto Mais. É uma lei que busca atacar esses agentes de mercado que usam as dívidas, principalmente dívidas com a Fazenda Pública, dívidas tributárias, como forma de negócio. Então você sonega impostos para, em tese, ganhar mais competitividade, vender um produto mais barato e abocanhar uma fatia maior do mercado. Mas você está atuando ilegalmente. Você está deixando de pagar tributos, deixando de arrecadar, deixando de contribuir com o Estado para tentar ganhar mais competitividade de uma forma espúria. Essa lei buscou atacar esse tipo de ator de mercado, puni-lo com uma maior gravidade, e essa lei também já tem trazido efeitos positivos. E é o que você falou, coincidentemente, hoje a maior parte dos devedores contumazes estão no mercado de combustíveis, né? O crime organizado, hoje a maior receita dele está no mercado de combustíveis. Então, eu acho que o Congresso Nacional, eu acho que o Estado está conseguindo começar a fechar o cerco contra o crime organizado no mercado de combustíveis, seja por meio do acesso à ANP às notas fiscais, seja por meio da proibição de comercialização com os inadimplentes, seja por meio do devedor quanto mais e várias outras leis. Tem hoje o PL 399 tramitando também, que aumenta as penalidades, ou melhor, atualiza as penalidades de quem comete infrações no mercado de combustíveis. Eu acho que esse tipo de coisa tende a contribuir para que a gente tenha cada vez menos fraudes no mercado e um combustível com cada vez mais qualidade. E quando eu digo combustível com mais qualidade, não estou me referindo ao biodiesel, estou me referindo a todos os combustíveis, porque o diesel pode ter problemas de qualidade, a gasolina pode ter, o etanol pode ter, e todos estão sujeitos a fraudes. E é isso que a gente está tentando combater. Cara, muito bom essa conversa nossa, bem esclarecedora, e ver a importância dessa política para o Brasil. E eu vejo que não falta trabalho, quer dizer, quem fala que o Congresso não trabalha, pelo jeito trabalha bastante. Pois é. E tem um papel muito importante nessa cadeia que traz muitos benefícios para a sociedade e que pode trazer ao Brasil uma relevância dentro desse contexto, na produção de alimento, combustível, sustentabilidade, qualidade ambiental, na saúde do ser humano. Pois é. Carlos, muito bom estar contigo. Muito obrigado aí por esclarecer e trazer boas notícias para o futuro do Brasil. João, muito obrigado. Permaneça à disposição. Realmente o Congresso trabalha muito. Inclusive, eu queria que trabalhasse menos, porque não está dando nem para ver jogo da Copa, de tanto que tem que trabalhar. Mas agradeço o convite e até a próxima. Muito obrigado aí. Até a próxima.